Olá, olá, 23 de julho de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. Polícia realiza a operação na capital maranhense. Jovens de 15 anos são vacinados contra a Covid em São Luís. Pelo terceiro mês consecutivo, pesquisa de intenção de consumo das famílias aponta crescimento no potencial de vendas para o comércio na capital. E no estúdio eu converso com o coordenador do Observatório de Segurança Pública aqui no estado do Maranhão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia. Olá, olá, são 7 horas e 1 minuto. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia até às 8 horas da manhã. A informação não para quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você escolheu o Bom Dia Maranhão para começar essa sexta-feira, final de semana. Chegando, as principais informações estão aqui no nosso Bom Dia. Os amigos que nos acompanham na capital e no interior do estado, aquele abraço. Os amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, Ceilândia, em Santa Inês, acompanhando a nossa programação. Você aí em Bacabal, sempre nos dando o carinho da sua audiência. A gente agradece em nome de toda a nossa equipe que chega aqui na madrugada para fazer o Bom Dia Maranhão, para você ligado com a gente em todo o estado. São 7 horas e mais 2 minutos na capital de todos os maranhenses. Nós vamos começar daqui a pouco a girar com os nossos repórteres na capital e também no interior do estado. Tem operação agora acontecendo da polícia e a gente daqui a pouco vai acionar o Eduardo Ericeira, que está acompanhando essa operação que acontece aqui na capital do estado do Maranhão, tá bom? A gente começa o Bom Dia lembrando que domingo é dia do motorista. Esses profissionais tão importantes para o desenvolvimento do nosso país enfrentam nas estradas vários desafios, mas encontram também em alguns pontos de parada o apoio necessário para seguir viagem. Aqui na capital, um desses locais vai fazer uma ação nesse final de semana. Já são 8 anos no comando deste rodotrem. No vai e vem das rodovias estaduais e federais, Oscar segue acumulando experiências, saudade e alegrias também. Um motorista apaixonado, feliz na profissão, mas que sabe muito bem especificar os desafios. É um pouco complicado assim pela discriminação e tal, né? Mas e o dia a dia é puxado, né? A gente vai levando aí, a gente não dá muita moral pra isso não. A gente gosta um pouco também, né? E precisa também trabalhar. Em um país com uma malha ferroviária menor, os caminhões fazem toda a diferença. De acordo com as entidades representativas, o Brasil tem mais de 1 milhão de caminhoneiros e mais de 2 milhões de caminhões de carga. 60% deles são trabalhadores autônomos. Homens e mulheres que andam Brasil afora, movimentando a economia. Tamanha a importância reconhecida por quem trabalha diretamente na valorização deste profissional. O motorista hoje, ainda mais agora nessa época de pandemia, é o cara que vem trabalhando, que não parou momento nenhum. Então a importância dele é muito grande, né? E aqui no Maranhão, aqui no Porto de Itaqui, a gente tem essa movimentação toda do grão, do fertilizante, do próprio combustível. E então eles fizeram com que a economia não parasse. Então são os verdadeiros guerreiros aí da estrada, né? Neste espaço faz parte do processo garantir uma experiência única. No cartaz do cinema, os horários fixados para quem prefere desestressar acessando conteúdo. Do abastecimento ao descanso, entre uma carga e outra, o lazer em detalhes que não passam despercebidos. Na sala de jogos, Valdeci espera para carregar o caminhão e seguir rumo ao Tocantins. Parece que ser um motorista o motorista é um guerreiro, porque esse aqui eu acho que é o melhor momento que tá tendo aqui. Não é fácil não, dia a dia na estrada, isso aí. E hoje tá bom o posto aqui, uma estrutura boa, né? Tudo oferecendo para nós. E por aqui tudo foi organizado para promover o Dia do Motorista, um evento para criar conexões e para um público de no mínimo 700 caminhoneiros. A gente vai fazer uma missa em ação de graças aí ao padroeiro dos motoristas, né? Que é São Cristóvão. Logo depois nós vamos fazer distribuição de brindes, aferição de pressão, teste de glicemia. E aí o caminhoneiro também vai poder usufruir de toda a estrutura que nós temos aqui à disposição, né? Cinema, sala de jogos, lan house, que é tudo liberado para ele.
Entre festas, desafios e reconhecimentos, na mala, eles levam gratidão pela acolhida e a esperança de um reencontro com familiares que ficam em casa. Já, depois de voltar por mais de 1.100 quilômetros, Josiel vai rever os 3 filhos e aproveitar o restinho das férias escolares. Recarregar energias para seguir de novo, rumo a boas experiências como esta, estrada afora. Eu saí de casa dia 29, né? Estou até hoje. Entrou o período de férias dos meus meninos, que já são adolescentes, e até agora eu não tive um dia com eles, né? Aí se eu carregar hoje, capaz que não chego no final de semana em casa, que é 1.100 quilômetros daqui em casa. E eu tô crente que vai dar certo, né? Mas a saudade é grande, a gente tem muita saudade e quer estar junto com a família, né? Período de férias, e a gente tá longe, passa tempo fora. Mas quando a gente chega, a gente mata a saudade. Não é fácil não, viu, gente? A gente aqui agradece, né, em nome de todo o Sistema Difusor, e dá os parabéns aqui a esses guerreiros do asfalto, os caminhoneiros que estão sempre cruzando as estradas que cortam o país, aqueles que nesse momento nos acompanham aí em qualquer parte do Maranhão, viu? Obrigado pelo trabalho, pelo serviço de vocês, que é essencial. A gente viu aí situações algumas extremas, quando para esse tipo de serviço, você vê o transtorno que é para o país inteiro, para todo mundo, né? Então, mais uma vez, vamos valorizar os caminhoneiros e parabéns aí às ações também que são feitas no sentido de dar apoio a esses profissionais. São 7h07, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vem comigo aqui, ó. A partir de hoje, a capital maranhense tem novo público que pode tomar a vacina contra a Covid-19. Você sabia disso? A gente tem os detalhes agora com Bial Mendes, que está ao vivo comigo aqui, falando sobre vacinação na capital do estado. Bial, bom dia. Bom dia a todos. E é sempre bom, Adalberto, lembrar que o público-alvo deve levar o documento de identificação. Não pode ir se levar sua carteira de identidade, seu documento com foto. E hoje o público-alvo são jovens de 15 anos de idade. Eles vão receber a dose pela manhã, os nascidos de janeiro a junho, no período da tarde, os nascidos de julho a dezembro. Documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência em nome dos pais ou do responsável. Então, não deixe o documento em casa. E os pontos para a vacinação de hoje, que funcionam de 8 às 18 horas, Centro de Vacinação Sebrae, UFMA, UNDB, UEMA, Drive-Thru UFMA, Drive-Thru Shopping da Ilha, UEMA, Selma Renascença e também no Centro de Vacinação do IFMA no Maracanã. Mas não é só os jovens de 15 anos que vão se vacinar hoje. Também nós temos a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac. E o centro de vacinação é o Sebrae e Drive-Thru Shopping da Ilha. Para a segunda dose da vacina, são 2 pontos. Centro de vacinação Sebrae e Drive-Thru do Shopping da Ilha. O horário é de 8 às 18 horas. Não esqueça de levar também documento com foto. Adalberto. Obrigado, Bial, pelas informações. Nossos repórteres começam a gerar e trazer informação para você ao vivo da capital e também do interior do estado. Daqui a pouquinho o Bial vai voltar. São 7h08, 7h08. Vamos acompanhar agora os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu tenho os números aqui na tela para você acompanhar. Os casos confirmados, 331.315. Os recuperados, 288.363. Atenção para os casos ativos. A gente continua há muito tempo aqui acima de 34 mil, hein? 34.442. Ultrapassamos 9.500 mortes desde que a pandemia chegou aqui, lamentavelmente, no Maranhão. 9.510 o total de óbitos. Nas últimas 24 horas, o registro na Ilha de São Luís, 42 casos, em Imperatriz, 15 e nas demais regiões, 394. Esse é o último boletim da Covid-19 divulgado aqui pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora a gente vai para o vacinômetro, a gente tem os números no estado do Maranhão, da vacinação que tem aumentado, 3.623.728 doses aplicadas no estado. Esse é o número oficial aqui do estado do Maranhão. São 7h09. Você ligado com a gente na capital e no interior do estado. Daqui a pouquinho a gente vai falar da expectativa do Sampaio para o jogo no final de semana contra o CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B da segunda divisão, no caso. Aliás, por falar nisso, a CBF anunciou ontem que vai usar o VAR no segundo turno aí do Campeonato Brasileiro da Série B e na fase decisiva das séries C e D também. Isso é importante, hein? São 7h10, 7h10, você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Olha só que notícia, pelo terceiro mês consecutivo, a intenção de consumo sinaliza crescimento no potencial de vendas para o comércio na capital maranhense. E olha que a pesquisa foi feita antes dessas medidas, hein, Bial? Essas medidas que foram anunciadas aí de volta do comércio ao horário normal.
Vamos saber os dados, mais detalhes e informações com o Bial Mendes, que está de volta aqui com a gente. Bial, importante esse indicador, hein? É importante esse indicador e ainda bem que nós temos vacina. E é importante também quem tem a segunda dose da vacina agendada procurar o posto para receber aí naquela data certa, de acordo com o plano. Esse cenário nacional de recuperação, Adalberto, econômica e a consequente retomada dos postos de trabalho, graças ao avanço da vacinação que nós temos falado aqui praticamente todos os dias, inclusive informando aí a data e a programação. Aqui em São Luís, pelo terceiro mês consecutivo, a pesquisa de intenção de consumo das famílias aponta um crescimento no potencial de vendas para o comércio. É uma análise, Adalberto, do mês de julho, realizada pela Confederação do Comércio e pela Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Maranhão FEComércio, que revela que, embora tímido, de maio para cá, houve um aumento significativo e uma confiança para a volta ao trabalho. No comparativo de julho de 2021 com o mesmo período de 2020, o nível de confiança é mais expressivo, com um aumento de 31,1%. Entre os subcomponentes que formam o indicador na variação mensal, destacaram-se positivamente as avaliações dos consumidores relacionadas à perspectiva profissional, o nível de consumo atual e a perspectiva de consumo. Mas é sempre importante lembrar que as pessoas devem tomar a segunda dose da vacina para que logo, logo tudo volte ao normal. No atual momento, com índices de endividamento das famílias de São Luís em queda pelo quarto mês consecutivo, conforme a pesquisa sobre o endividamento e a inadimplência do consumidor, divulgada pela FEComércio do Maranhão nessa análise de acesso ao crédito. Mas já é uma notícia boa. Temos muita expectativa de que dias melhores já estão bem próximos. Adalberto. Verdade, Bial. E a gente já viu ontem, o nosso Bueno fez uma reportagem, inclusive, sobre esse assunto relacionado ao comércio, que já vai voltando aos poucos ao normal e se adaptando, inclusive, a esse momento aí de pandemia, mas já em horário estendido. Obrigado, Bial. 7h12, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está nos assistindo agora. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriados e aí precisou de atendimento médico? Ou então foi uma consulta e aí saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a VitalMed pode te ajudar, com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança da sua casa, que a VitalMed vai até você, seguindo sempre todos os protocolos, as medidas de proteção. Além de cuidados, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar, é simples, basta ligar para 98 40 20 32 15, 98 40 20 32 15, porque você pode ter tudo isso, você pode ter VitalMed. Vamos para o intervalo agora? No próximo bloco nós vamos falar sobre uma operação policial que acontece desde as primeiras horas de hoje aqui na capital maranhense, hein? E mais, você vai conferir uma entrevista ao vivo com o coordenador do Observatório de Segurança aqui no estado do Maranhão. O Maranhão passa a integrar Maranhão e Piauí a partir de agosto, esses dados nacionais desse observatório. Imagens ao vivo a gente tem agora de Imperatriz e ao rio Tocantins, sobre a ponte Dom Felipe Gregory, divisa entre o Maranhão e Tocantins. Aí está, portanto, bela imagem do rio Tocantins para a gente começar inspirado essa manhã de sexta-feira. Voltamos já já. São 7h mais 17 minutos, 7h17, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vem comigo aqui, ó. Uma operação policial está acontecendo agora aqui na capital maranhense. A gente vai saber as informações, os detalhes. Quem tem os detalhes para nós, as informações, é Eduardo Ericeira, que está acompanhando essa operação. Olá, Eduardo. Onde você está nesse momento? Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima sexta-feira a todos. A gente acordou aí e avisa, comunica as pessoas que nos acompanham com essa operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar. Neste momento, a gente se encontra aqui no plantão do bairro do Quatraque, um dos plantões aqui da capital São Luís. Uma operação que já vem acontecendo desde a madrugada de hoje. Os policiais estão concentrados desde 3h30 da manhã, mas a operação teve início às 6 horas da manhã. Eu estou aqui com o Coronel Marcos, que é subcomandante da polícia, e também com o delegado Carlos Alessandro, que vai passar aqui mais informações a respeito deste assunto.
assunto. Delegado Carlos Alessandro, muito bom dia, superintendente da Polícia Civil da capital. A operação então teve início na madrugada, já dá para fazer um balanço do que foi apreendido, prisão também. Bom dia, Eduardo Ericeira, bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia Maranhão. Na manhã de hoje, as polícias civil e militar estão deflagrando uma mega operação, especificamente aqui no bairro do Quatraque, em cumprimento a 52 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva. Essa operação, denominada Operação Varredura, ela é decorrente do trabalho investigativo que estava sendo realizado há cerca de 3 meses, sob a coordenação da Delegacia do Quatraque e Seccional Norte e também com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Então foi possível identificar uma organização criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas. Então, diante disso, as polícias conseguiram identificar 52 pontos que funcionavam supostamente como locais de comercialização ilícita de drogas. Então, houve uma representação ao Poder Judiciário que decretou, por meio da primeira vara aqui da capital, esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. E nesse momento as polícias estão realizando essas diligências no sentido de cumprir esses mandados. É importante destacar que até o momento já temos aí apreensão de drogas, arma de fogo, munições, veículos e também a prisão de 16 pessoas. Cabe também destacar que entre os indivíduos presos existem 5 indivíduos que estão custodiados em Pedrinhas. E não obstante essas circunstâncias estarem presos, continuam determinando ordens para que os seus comparsas as executassem. Ordens do tipo tráfico de drogas, até cometimento de homicídios contra membros de facção rival. Inclusive, dentre os presos, há um indivíduo que foi identificado em um vídeo que viralizou. Esse vídeo ele aparece como tendo uma participação efetiva em homicídio contra um indivíduo que era supostamente membro de uma facção rival. Esse fato também está sendo investigado pela polícia. Foi aqui na capital, São Luís? Foi na capital. E por esse motivo ele também está sendo preso preventivamente. Ou seja, indivíduos ligados aí à organização criminosa, tráfico de drogas e também com vínculos no crime de homicídios. Ok, obrigado pelas suas informações, delegado Carlos Alessandro, superintendente de Polícia Civil da capital. Vou conversar também com o Coronel Marcos, que é subcomandante da Polícia Militar do Maranhão. Coronel Marcos, as ações se focaram principalmente aqui na área do Quatraque, mas também abrangeram a grande ilha, né? Pegou também bairros Coabiano, que pega também o município de São José de Ribamar, também bairros em Passo Lumiar, quer dizer, uma operação acontecendo na região metropolitana, não é isso? Sim, bom dia aos ouvintes da TV Difusora, bom dia Maranhão. Nós atuamos, né, de forma precisa e decisiva em parceria com os policiais civis, uma operação integrada com sucesso total. Né? Nós empregamos nesse policiamento, só da Polícia Militar, em torno de 108 homens e mulheres. O CTA esteve presente, as tropas especiais também. Em determinados pontos precisariam de policiais, de tropas especiais, e assim foi feito. É uma operação aí que girou no total quase 250 homens e mulheres, Polícia Militar e Civil. E nós atuamos com bastante força no Quatraque, no Coabiano, em São José de Ribamar e em Pasto Lumiar. Então, isso será uma constante. Nós faremos isso sempre que for possível, para atender a demanda de segurança que a população tanto precisa. E na data de hoje foi mais uma missão com total sucesso, semelhante à que ocorreu semana passada lá no Coroadinho. Obrigado pelas informações também, Coronel Marcos, subcomandante da Polícia Militar do Maranhão. Então tá aí, só para atualizar as informações, Adalberto e quem nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão, as equipes continuam na rua, de 18 mandados de prisão, 16 já foram cumpridos, mas a polícia acredita que vai dar cumprimento a todos os mandados, já que faltam ainda 2 serem cumpridos, mas as equipes continuam na rua, inclusive a delegada Sara Bonfim, que é delegada aqui da Delegacia do Quatraque, continua na rua. Daqui a pouco a gente vai falar com ela, aguardando a chegada dela aqui. A movimentação ainda é grande aqui no prédio do plantão do Quatraque de policiais. A gente lembra que a operação continua em pontos aqui da região metropolitana, já que essa operação da Polícia Civil e Militar acontece nos municípios, aqui na capital São Luís e também São José de Ribamar e Passo do Lumiar. 52 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão, além de 5 medidas cautelares para o uso de tornozeleira eletrônica. Algumas pessoas, inclusive, já estavam presas, como o delegado Carlos Alessandro falou, no complexo de Pedrinhas e estavam aí ordenando, passando ordem, enfim, participando, mesmo presos aí de crimes aqui do lado de fora. Mais informações a gente traz no Hora D a partir de meio-dia. A gente volta com você, Adalberto, desejando um bom fim de semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Tá, Eduardo, a operação aconteceu nas primeiras horas de hoje aqui em São Luís. Informação ao vivo você teve com o Eduardo Ericeira. São 7h10
23 minutos, a gente continua falando de segurança. Agora vamos ao interior do estado, porque lá em Imperatriz, no Rio Tocantins, um corpo foi encontrado. O Emerson Pinto tem mais detalhes sobre essa e outra ocorrência policial aí na região tocantina. Emerson, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. Estamos aqui exatamente sobre a ponte Dom Afonso Felipe Gregory. Estamos aqui na ponte sobre o Rio Tocantins. Lado direito aí, o estado do Tocantins, e aqui ao nosso lado esquerdo, o estado do Maranhão. E a gente aqui para fazer essa participação, trazendo as informações, como você adiantou, de um corpo que foi encontrado ontem aqui no Rio Tocantins, pouco mais naquela direção ali, próximo ao Porto da Balsa, onde há movimentação de embarcações, pessoas aguardando para fazer a travessia Tocantins-Maranhão, Maranhão-Tocantins, quando se depararam, observaram um corpo descendo, na força da água, e algumas pessoas que estavam ali tomando banho também nas proximidades acabaram indo, se aproximando lá do corpo, trazendo para as margens e acionando polícia militar, pessoal que veio aqui para acionar posteriormente o INCRIM e o Instituto Médico Legal de Imperatriz. O homem foi identificado como André, apenas esse foi o nome que foi revelado. Segundo as informações, era morador do bairro Maranhão Novo e acabou sendo encontrado morto aqui no Rio Tocantins. Não tinha marcas de espancamento, a princípio a morte dada mesmo como afogamento. As informações que foram repassadas pela Polícia Militar que esteve no local acompanhando todo o trabalho até a chegada do Instituto de Criminalística. E na Estrada do Arroz, no povoado São Félix, bandidos estão realizando assaltos, inclusive ontem, lá no povoado São Félix, aconteceu mais um assalto. A vítima, um policial militar, teve a moto tomada por 3 elementos. O policial contou, no momento ele estava de folga, estava ali com a moto dele. Os bandidos chegaram, se aproximaram, deram a voz de assalto. Ele estava desarmado, entregou a moto e o veículo foi recuperado já aqui na zona urbana de Imperatriz, ali no bairro Ouro Verde. Uma área que tem entre o bairro Ouro Verde e a Vila Macedo, área bem conhecida aqui também. E lá essa moto foi abandonada, encontrada lá, moto tomada de um policial militar na tarde de ontem. Informações de que outra moto também foi tomada na mesma região, ali na Estrada do Arroz. É uma região que tem vários povoados na zona rural, aqui na cidade de Imperatriz. O Adalberto falar também sobre o decreto, decretos aqui na cidade de Imperatriz, o último decreto flexibilizando funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, por exemplo, cinema, teatro, estão liberados funcionamento aqui na cidade, claro, com o uso de máscara, com as pessoas higienizando as mãos ali, liberados segundo o último decreto que foi publicado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, assim como as igrejas também. No setor industrial, bares também, restaurantes, academias, supermercados e shopping podem funcionar sem restrições de horário, segundo a Prefeitura Municipal de Imperatriz. Eventos com a capacidade de até 200 pessoas podem ser realizados em ambiente fechado, não vamos esquecer de usar as máscaras, e eventos com até 400 pessoas podem ser realizados também em ambiente aberto e ventilado, sem esquecer também o uso de máscaras, segundo a recomendação do último decreto. E a administração municipal, forma que está funcionando já também com 100% da capacidade. Hoje, sexta-feira, começa a vacinação do público geral de 29 anos ou mais. Ontem chegaram doses aqui em Imperatriz, da AstraZeneca, da Pfizer, e hoje tem aplicação dessas primeiras doses. Em pessoas com 29 anos ou mais, podem se dirigir aos pontos de vacinação para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando, hoje só mulheres, 29 anos, só mulheres, 29 anos ou mais. Amanhã, sábado, homens, e aí você pode acompanhar pelas redes sociais da Prefeitura, pelo site também, o calendário de vacinação para o final de semana. Adalberto. Obrigado, Emerson, pelas informações. Está aí o Emerson, portanto, ao fundo aí o Rio Tocantins, uma bela imagem aí direto de Imperatriz. 7h28. Você acompanhando a gente na capital e também no interior do estado, acompanhando o Bom Dia. Vai ser assim até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. E olha, o mês de julho chegou, e com ele uma das temporadas mais aguardadas do ano, as férias. Seja na praia, no mar ou nas cachoeiras, esse mês nos convida a aproveitar o clima ensolarado da temporada e conhecer os principais pontos turísticos do Maranhão. E como não poderíamos ficar de fora, nós temos um convite especial para você. Vem aí o Férias Difusora,
Um projeto com uma programação alegre e alto astral que integra turismo, lazer, música, entretenimento e muito mais, hein? Então fica ligado na nossa programação que vem muita novidade por aí. De 28 a 30 de julho, o Sistema Difusora vai invadir as suas férias com tudo que há de melhor em diversão. Bom saber que você está com a gente nessa manhã acompanhando o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 28 minutos. Olha, a partir do mês que vem, o Maranhão passa a integrar a rede de observatórios da segurança. Essa rede surgiu para suprir a ausência ou omissão do Estado em produzir e divulgar amplamente dados confiáveis e de qualidade para que políticas públicas sejam avaliadas. Sobre esse assunto eu converso com o coordenador da rede aqui no Estado, o professor Luiz Eduardo Lopes Silva, que é da Universidade Federal do Maranhão. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto, eu agradeço a oportunidade. Professor, falando sobre essa ausência do Estado, a gente já recebeu aqui no estúdio, por exemplo, representantes para falar sobre, por exemplo, a violência, algumas pessoas para falar sobre a violência contra, em especial, a comunidade LGBTQIA+. E percebeu que, de fato, há uma dificuldade grande, principalmente nesse tipo de registro, mas não só nesse, né? Então, o Estado falha, por exemplo, para não ter esses dados de forma mais precisa? De fato, há uma dificuldade em geral no Brasil inteiro sobre esse tipo de registro, mas é bom destacar que o Maranhão tem evoluído bastante, né, a partir da administração do governo Flávio Dino, em produzir dados de qualidade, né, em relação ao que era anteriormente. Porém, obviamente, é preciso ainda avançar em muitas coisas, né, mas o Observatório da Violência, o Observatório da Segurança, nesse caso, ele vem tentar complementar esse esforço e coroar esse esforço de publicização de dados que tem sido feitos nos últimos anos aqui no Maranhão, não só pelos órgãos estatais, mas também pelos próprios entidades da sociedade civil, pesquisadores, etc. Né? Sem dados de qualidade, a gente não consegue fazer reflexão de qualidade, muito menos propor soluções viáveis para esses problemas. Bom, como é que funciona, do ponto de vista metodológico, esse levantamento do observatório? Porque no anuário do Fórum de Segurança Pública, eles têm como dados os números oficiais, não é? Qual é a diferença para o observatório? O Fórum de Segurança Pública, ele, como você mesmo falou, ele se baseia em fontes oficiais institucionais, né? E ele também caminha para várias direções, inclusive, por exemplo, questões salariais da área de segurança e tudo mais. O Observatório da Segurança, ele trabalha com outros tipos de fontes, principalmente fontes ligadas à imprensa, né? Justamente para a gente ter a oportunidade de comparar essas fontes que são divulgadas na imprensa com as fontes oficiais e ver se, por exemplo, se está tendo algum tipo de envezamento, algum tipo de omissão nesses dados oficiais que estão sendo produzidos. Vão ser levantados, no caso aqui, são 16 indicadores, né? São 16 indicadores que nós vamos começar a levantar a partir de agosto, que giram em torno de questões como feminicídio, racismo, violência policial, violência contra agentes do Estado, ataques de facções e outros tipos de indicadores. A rede de segurança, a rede de observatórios, nesses 2 anos que fez esse levantamento nos 5 estados monitorados, percebeu aí quais os principais, os maiores registros, por exemplo, na rede, no caso de violência? A questão, por exemplo, da violência contra a mulher tem aumentado nos últimos anos? Há um debate sobre isso, porque não se sabe se a violência de fato ela tem aumentado ou se tem aumentado o registro da violência, porque a gente sabe que a violência contra a mulher na nossa sociedade é algo histórico e sistemático, né? Então, muitos pesquisadores acreditam que há hoje muito mais facilidade para registrar e publicizar esses casos e revelar algo que já estava ali presente na nossa sociedade, mas de fato os dados apontam um crescimento. A gente tem alguns dados dessa, alguns dados dessa rede de observatórios, mostrando que a polícia da Bahia, por exemplo, dos estados até agora monitorados, dos 5, se mostra mais letal do Nordeste. O estado também lidera o número de chacinas, gente. Pernambuco é o estado mais perigoso para ser jovem, com 165 mortes de crianças e adolescentes, e o Ceará é o estado mais perigoso para a população LGBTQIA+. A média, inclusive, de ataques lá, a taxa é maior do que, inclusive, São Paulo, né? Chama atenção esse número, professor. São Paulo tem, nos últimos anos, diminuído uma série de seus indicadores, né? E, enquanto isso, em outras regiões do país tem aumentado, principalmente no Norte e Nordeste, né? Em 2017, como vimos, foi o ano mais violento da nossa história, da história do Brasil. E
estados como Ceará e Rio Grande do Norte estiveram na dianteira desse processo de expansão da violência no Nordeste. Professor, aqui no Maranhão, o trabalho começa com um olhar profundo para a periferia. Eu queria que o senhor explicasse melhor esse aspecto. As periferias maranhenses, elas são diversas e heterogêneas, né? Então, elas têm vários tipos de fenômenos que se desenrolam a partir dela. A gente não pode olhar para a periferia e dizer que existe apenas violência. Mas, obviamente, que em se tratando de populações fragilizadas, marginalizadas, é preciso ter um olhar especial para entender o que se passa naquele contexto e propor soluções que possam ser viáveis politicamente. Em relação a dados divulgados pelo Fórum de Segurança Pública, a gente tem aqui um recorde de letalidade policial, um aumento de assassinatos em plena pandemia e também da violência contra a população LGBTQIA+. Esses números chamam a atenção, e aí em especial num período que a gente está em 2 anos praticamente em pandemia, e essa violência tem aumentado, professor. Qual é a leitura que é possível fazer desses dados? As discussões ainda estão em andamento, mas acreditamos que a questão do aumento do desemprego, da pobreza, da desigualdade, né, a questão também do estresse e da piora da saúde mental da população tem favorecido com que os índices de violência tenham crescido. No Maranhão não foi diferente, na capital também. No caso aqui dos dados nacionais, a gente tem os assassinatos em alta, gente. Houve um aumento de 5% nas mortes violentas, 50 mil no total, recorde de letalidade policial. A gente tem aqui também um dado relacionado à violência contra a mulher, com homicídios que tiveram uma leve queda, mas os feminicídios cresceram, né? E essa tipificação também, professor, quer dizer, é preciso que a legislação também seja cada vez mais adequada a essas situações de violência, até para que você tenha um retrato mais real da situação, não? Esse tem sido o esforço no Brasil em geral, né? De saber classificar esses tipos de crime para poder não produzir dados enviesados e a partir disso tirar conclusões erradas do que realmente está acontecendo. Isso é um esforço, em geral, o Observatório da Segurança ele vem coroar esse processo. Ele começou levantando dados sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, depois isso se expandiu para outros cinco estados e a partir de agosto outros 2 estados vêm compor, que é o Maranhão e o Piauí, passam a compor esse observatório com os objetivos que aqui a gente já está destacando. Sou Luiz Eduardo, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em todo o estado. No próximo bloco tem expectativa do Sampaio para o jogo de domingo pela Série B. E mais, vice-presidente da Assembleia diz acreditar em aliança entre PDT e PT para a disputa pelo governo do Maranhão. Assunto para John Coutrin no quadro de política. Imagens ao vivo a gente tem agora. Você vê, olha só, imagens ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. A gente tem nesse instante de Açailândia. O sol já brilha, forte temperatura lá em cima e o Bom Dia volta em instantes. São 7h40. Nós vamos agora ao vivo para a região leste do Maranhão. Em Caxias, a polícia investiga o caso de a gente vai ver agora o caso de uma apreensão de um menor lá em Caxias. E quem tem os detalhes para a gente é a Raquel Souza. Bom dia, Raquel. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira, início de final de semana. Isso mesmo, Adalberto. A informação que a gente traz hoje é sobre a apreensão de um menor ocorrida na terceira companhia do município de Coelho Neto. A companhia essa que faz parte do 2º Batalhão de Polícia Militar, mas com atuação ali no município de Coelho Neto. E é o seguinte, essa apreensão foi feita ontem à tarde, por volta de 1h, segundo informações de testemunhas. O menor estava em companhia de um homem que conseguiu fugir antes mesmo da chegada da polícia. Eles estavam na estrada Pimenteira, que dá acesso ao povoado Pimenteira, zona rural do município de Coelho Neto. E mesmo após a fuga do homem, a Polícia Militar fez diligências no local e conseguiu prender o menor, que estava em posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38. E lembrando que a dupla tentou fazer um roubo a uma motocicleta, mas sem nenhum êxito. Com a arma encontrada com o menor, tinha munições, inclusive 4 delas haviam sido utilizadas e 2 intactas. O menor
foi apreendido e encaminhado para a delegacia do município de Coelho Neto. E com essa apreensão, o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, que envolve Caxias e também o município de Coelho Neto e mais outros 4, contabiliza 148 armas de fogo apreendidas até o momento, Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações, viu? Ótimo final de semana para todos aí. São 7h41, é hora de Café com a Difusora, o nosso quadro de empreendedorismo aqui do Bom Dia Maranhão, hoje com o Eduardo Bueno. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Maranhão. O assunto de hoje do Café com a Difusora é muito sério. Você sabia que a maioria das pessoas que tem problemas com implantes bucais fez esse serviço em locais que não tem o apreço, a preocupação com a qualidade do material que está sendo oferecido? Sobre esse assunto, então, eu estou recebendo aqui no cenário aqui do nosso Café com a Difusora a Amanda Calisto, doutora Amanda Calisto, que é diretora da Smart Odonto. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui no Café com a Difusora. Já queria começar perguntando para a senhora que para fazer um serviço como esse, um tratamento bucal como esse, é preciso mesmo encontrar e procurar pessoas com experiência, como é o caso da Smart Odonto? Isso, sem sombra de dúvidas, tá? O importante é sempre você procurar profissionais qualificados, uma clínica que possa lhe oferecer tecnologia, segurança e tenha materiais de qualidade. Isso vai fazer toda a diferença na longevidade do seu tratamento. Então, doutora, a Smart Odonto já tem mais de 3, 4 anos de experiência, é isso, no mercado? É isso mesmo. Então, nós já somos hoje 4 unidades, estamos desde 2015 no mercado, temos uma equipe bem vasta e nossos profissionais são bem qualificados. Agora, doutora, pela organização, todo mundo passa aí nos shoppings da capital vendo sempre uma unidade da Smart Odonto, pensa que é uma franquia. É uma franquia? Que estrutura é essa que está sendo oferecida hoje aos clientes? Bom, a gente não é uma franquia, mas a gente tentou padronizar para que ficasse realmente com esse aspecto de franquia. Mas vocês vão sempre encontrar a gente lá, diferente da franquia, né? Você vai sempre me ver por lá em todas, a gente acompanha cada paciente, fica aquela coisa mais caseira mesmo. A gente está nos shoppings por conta da comodidade de horário para os nossos pacientes, então a gente tentou diferenciar isso do que a gente é acostumado a ver aqui na capital, que os dentistas só trabalham até às 18, horário comercial. No shopping a gente tem esse vasto horário até às 22 horas. Então quer dizer que um paciente da Smart Odonto tem até o telefone da doutora Amanda, se precisar pode ligar? Com certeza, eu sempre dou após todas as cirurgias. Agora, doutora, funcionamento, a senhora já falou, né, de horário, tem um horário flexível funcionando até às 10 da noite, é isso? Até às 10 da noite, funciona aos sábados até às 10 da noite, então o paciente pode dar uma volta no shopping, lanchar com a família e aproveitar para consultar ou fazer aquele check-up odontológico. Então, doutora, a Smart Odonto, ela teve um plano de expansão aí muito rápido, né, dentro de um ano e meio, conseguiu dobrar a quantidade de unidades na capital, é isso? É isso mesmo, a gente iniciou com o Shopping da Ilha e São Luís Shopping. Com a pandemia veio aquela vontade de montar uma unidade de rua para atender todo mundo, porque alguns pacientes ficaram com receio do shopping, daquele lugar fechado, com aglomeração. Então a gente teve a opção agora da unidade do Calhau, que o paciente pode estacionar na porta, um cadeirante que tem alguma dificuldade, ele pode estacionar na porta e já descer. Então o paciente idoso tem tido muita procura na unidade de rua. E também montamos a mais nova unidade no Renascença, porque é um polo muito concentrado de residências ali, e aí escolas, tem as universidades, e montamos no Tropical Shopping, que é um shopping aberto, que também permite aquela ventilação natural para os pacientes se sentirem mais confortáveis por conta da pandemia. Agora, doutora, nesse mês tem uma promoção especial. Me explica como é que funciona essa campanha para as pessoas ficarem com um sorriso bonitão, um sorriso bonito e já continuar o resto do ano já com a saúde bucal em dia. Então, esse mês a gente está fazendo até o dia 31 de julho. É a campanha do implante dentário. A gente conseguiu boa negociação com nossos fornecedores e a gente está fazendo algo bem especial para os nossos pacientes. Então, para mostrar que cabe no bolso de todo mundo, para você realizar o seu sonho do implante dentário e devolver o sorriso, a mastigação, a autoestima que você merece. Agora, doutora Amanda, tem muita gente que tem em casa que tem dúvida como é que funciona, quanto tempo demora o procedimento, é demorado, é difícil, como é que funciona esse procedimento? O que eu posso te dizer é que hoje a tecnologia está a nosso favor.
O nosso slogan da Smart Odonto é odontologia inteligente, por isso, porque a gente quer economizar realmente tempo do paciente, a gente quer tecnologia e segurança. Então, hoje em dia, o paciente chega na nossa clínica, a gente tem uma panorâmica, que é um check-up digital, o paciente chega, já faz esse exame, na mesma hora, se ele estiver apto, com saúde para fazer, a gente já pode realizar o implante dentário, porque temos equipe disponível e material disponível naquele momento. O paciente realiza o implante e a gente consegue devolver o sorriso em até 72 horas. Então quer dizer que maçã, que quem usa implante tem muito medo de comer, alimentos duros, vai poder comer. E outra coisa também, diabéticos, hipertensos podem fazer? Podem sim. Hoje em dia não tem contraindicação se aquele paciente estiver compensado. Um hipertenso, um diabético, todo mundo pode realizar um implante dentário, que é muito seguro o procedimento. E quanto a morder a maçã, eu costumo brincar com meus pacientes. Quando eu entrego a prótese para ele, eu digo, agora vai na churrascaria testar. Pronto, já está tudo certo. Essa promoção vai até quando? A nossa promoção vai até o dia 31 de julho, tá? É uma campanha especial para que você não perca a oportunidade de fazer o tão sonhado implante dentário. E o melhor de tudo, sem dor, tá? A gente tem a sedação consciente lá na clínica, que é um gásinho totalmente indolor, o paciente inala e pode ser realizado até em criança, não tem nenhuma contraindicação. Ele dorme, quando acorda já está com os implantes instalados. Para encerrar, doutora, saúde bucal é uma coisa muito séria, um assunto muito sério. Então, é para que a gente tenha o nosso dentista de bolso, né? É para ele ir com a gente para todos os lugares, todos os momentos, porque muitas vezes situações como essa de implante acontecem justamente porque a pessoa tem um histórico que passou a vida inteira sem se preocupar com a saúde bucal. Então, esse é o momento para a pessoa resolver esse problema, não é isso? Com certeza. Aproveita a oportunidade desse mês de julho e não perde essa chance de devolver o sorriso. Pronto, muito obrigado, doutora Amanda Calisto. Adalberto, eu volto ao estúdio com você, do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno. Já voltamos aqui com o Bom Dia Maranhão, 7 horas e 48 minutos. E aí, você já sabe da novidade? A TVN agora tem telefonia móvel, é ligação ilimitada, SMS à vontade, uma internet rochedo para navegar em qualquer lugar. A TVN ficou ainda mais completa, senhor. E mais, hein? São planos controle a partir de R$ 49,90. Planos controle a partir de R$ 49,90, com o chip, que é o chip da TVN. Você garante conexão e economia para o seu celular e toda a família. Então, te liga que a TVN agora tem telefonia móvel. 7 horas e 49 minutos. Olha, a promoção de assistência veterinária, prevenção de doenças e de cuidados aos animais são ações do programa Mais Saúde Animal do Governo do Estado. Amanhã está prevista a primeira ação do programa no Centro de Ensino Japiaçu, no Anjo da Guarda, a partir de 8 da manhã. Por indicação do deputado estadual Duarte Júnior, o programa recebeu R$ 500 mil em emendas. Ele fala sobre essa ação de amanhã. A primeira edição do Mais Saúde Animal vai ocorrer neste sábado, dia 24, a partir das 8 horas da manhã, no Anjo da Guarda, na Escola Japiaçu. É totalmente gratuito, as consultas precisam ser agendadas pelo site da Secretaria de Saúde. E, claro, se você quiser fazer agendamento, você pode ir lá, pois a vacinação é gratuita e ilimitada. E a próxima ação já tem data e hora marcada, vai ser no dia 7 de agosto, no bairro da Cidade Olímpica. Então, é a primeira de muitas ações que estão por vir e são financiadas com os recursos da minha emenda parlamentar. Agora a gente fala de política com a participação de John Coutrin. John está comigo aqui no estúdio. Olá, John, bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia a todos. O John, vice-presidente da Assembleia, diz acreditar em aliança entre o PDT e o PT para disputar o governo do Maranhão? O deputado Glauber Coutrin, ele, Adalberto, deu uma entrevista, uma rádio local, e ele comentou sobre a possibilidade de aliança aí do PDT e o PT. São partidos aí mais próximos no aspecto ideológico, e o Glauber entende que essa aliança pode ocorrer no Maranhão, no palanque local, porque a nível nacional cada um vai ter seu candidato. O PT vai ter o Lula e o PDT certamente o Ciro Gomes. Mas aqui, sabe que tem as questões regionais e locais, e o Glauber Coutrin acredita numa aliança entre PDT e PT em torno da candidatura do senador Everton Rocha. Então ele fez esse retrospecto dizendo que o Everton sempre foi muito mais próximo do PT, do ex-presidente Lula, enquanto deputado federal foi contra o impeachment da Dilma, e senador esteve ali presente, junto com o ex-presidente, quando esteve preso, visitou, fez a defesa do embate,
em relação à defesa do ex-presidente Lula. Então ele acredita nisso. Ontem mesmo o próprio Gil Coutrin também, que é do PDT, irmão, né? Gil Coutrin, ex-PDT, que é irmão do Glaubert, também esteve lá em Anajatuba, lá no evento que contou com a presença do vice-governador Carlos Brandão, e o Gil Coutrin defendeu, né, a unidade ali do grupo, viu, Adalberto? Defendeu a unidade ali de todo o grupo, falando ao lado do vice-governador, ou seja, sobre a liderança do governador Flávio, e todas as lideranças nessa hora pregam a unidade. Obrigado, John. Até segunda. A todos um ótimo final de semana. Segunda a gente se reencontra aqui no Bom Dia. Outras notícias no Portal 610, imagens de Caxias para a gente encerrar. Tchau, tchau. Até segunda.